Olá, o SBT Realidade está no ar e vai contar esta noite a história do povo que vive num buraco. O bairro que se formou dentro da cidade de São Paulo, no local da queda de um meteorito milhões de anos atrás. O que são meteoros? Por que eles caem? E a teoria de que os dinossauros foram extintos por causa da queda de um grande asteroide. E a cidade na Alemanha, que também se formou dentro de uma cratera e que hoje vive do turismo. Boa noite. Todas as noites alguém faz um pedido quando vê uma estrela cadente. O que muita gente não sabe é que essas estrelas são, na verdade, fragmentos de rocha que podem cair na Terra e causar um grande estrago. Foi o que aconteceu na cidade de São Paulo há milhões de anos. Um meteorito caiu formando uma cratera e hoje 40 mil pessoas vivem lá dentro. O começo. Agora, minha filha, isso daqui tá lindo, tá maravilhoso, mas antes isso daqui era terrível. Ixi, Marão, a matagai com brejo. Iluminação aqui era um monte de gato. Para ir trabalhar tinha que ir com um sapato, lá deixar lá no meio do mato e calçar o outro para ir para a cidade. Porque quando chegar lá o outro era só barro. Ah, aqui era bem esquisito, né? Nem telefone tinha aqui. Para ir telefonar era lá na ponta, na entrada do presídio, né? E o outro era lá no final dessa rua. Nem tinha nem água, nem luz, nem essa asfalto aqui, nem essas estradas aí, ó. Nada. Só barro. Só mato, matagal. Isso aqui era tudo matagal, isso daí, ó. Foi assim, no meio do mato, que o bairro da Cratera da Colônia começou, lá pelos idos de 88. É São Paulo, mas fica longe do centro da cidade. É periferia, mas tem algo que os bairros nobres não têm e que quase matou de susto muita gente. O meteoro. Eu falei, e agora? No interior costuma dizer que quando cai um curisco, diz que depois de 7 anos ele torna a cair no mesmo lugar. Isso foi o primeiro medo. No começo, quando falam, você não sabe direito o que é. Eu já pensei, nossa, será que eu vou ficar sem minha casa? Para mim foi uma surpresa, porque quem que imaginaria que uma cratera pudesse morar pessoas, né? Como caiu esse meteoro, a gente não sabe o que vem mais para frente, o que pode acontecer. Isso você fica com aquilo na mente, o que pode acontecer? Mas como nós estamos morando num buraco, numa cratera, será que esse meteoro não pode estourar ou sair em algum lugar? Porque disseram que ele ainda existe aqui. Qualquer hora isso aqui acaba afundando e vamos aparecer na China. Quando souberam que estavam morando no buraco de um meteoro, muitos pensaram em ir embora. Muitos tiveram medo de perder o bairro para a ciência. E outros tantos se lembraram de tudo que foi destruído para a construção das casas. O arrependimento. Eu pensei logo, nós desmatou uma área que não poderia ser mexida, né, para poder morar. Se fosse hoje, eu não teria adquirido um lote aqui, né? Assim, eu não teria vindo morar aqui, né? Porque eu sabia que a gente ia ter problema, inclusive para a legalização do bairro, né? Só que na época ninguém sabia disso aí, né? E agora que sabem, eles querem manter o que têm: as casas, o bairro e a história do buraco. O futuro. Nós precisamos de preservar o meio ambiente aqui onde nós moramos, porque aqui é um lugar de ouro. Preservar o que restou, vamos plantar a área degradada, vamos compensar aquilo que nós fizemos. O buraco é nosso, né? A gente tenta cuidar dele, manter ele e preservar como se fosse um patrimônio nosso. Eu acho que, como cidadão, a gente tem o direito de ter um pedacinho da cratera aqui. Talvez até valorize mais nosso bairro, né? Que precisa ser valorizado, eu acho, né? Já que aqui é um lugar histórico, né? De cair um meteoro é histórico, né? Agora as pessoas podem dizer assim, eu moro na cratera do Vargem Grande. Antigamente tinha vergonha, né? Nós estamos chegando agora no alto de uma das bordas da Cratera da Colônia. Lá embaixo, no buraco, vivem hoje 40 mil pessoas que começaram a chegar aqui em 1988.
Hoje, a Cratera da Colônia é um bairro organizado, com lideranças comunitárias fortes, e os moradores daqui nem pensam em deixar o lugar. O que eles querem é continuar morando aqui e preservando o meio ambiente. Quer conhecer um pouco mais da região? Do alto dá para ver a forma circular do buraco deixado pelo meteoro. Alguns estudos afirmam que ele caiu neste lugar há mais de 30 milhões de anos. Dando uma volta ali nas estradinhas em volta, você consegue perceber claramente até como entrou o objeto. A gente que até está acostumado a tratar desse assunto é mais fácil perceber. Mas eu imagino que um leigo também vai ver, entrou com um ângulo rasante, né, a superfície para formar aquela estrutura, sendo que do outro lado não existe. Se ele tivesse caído verticalmente, teria uma estrutura completamente diferente. Hoje, a depressão tem 3,6 km de diâmetro e a diferença entre o fundo da cratera e as bordas é de apenas 150 metros. Mas a marca do meteoro é visível até do espaço. Você olha o mapa por satélite de São Paulo, você percebe claramente o relevo, né? Você percebe que aconteceu alguma coisa ali no passado. Mas o que é um meteoro? E por que eles caem na Terra? O diretor do planetário, Fernando Nascimento Silva, explica. Em astronomia, a gente costuma dizer que meteoro é um fragmento de rocha, né? Um fragmento de algum asteroide ou de algum cometa que passou por aí e deixou. Às vezes grãozinhos de areia, grãozinhos de tamanho de um grão de arroz, de uma ervilha. Ele entra na atmosfera e aí, por causa do atrito do ar, ele vai ficar incandescente. E você vai ver à noite, né? Porque isso também acontece de dia, mas à noite você vai perceber como um risco no céu. Uma estrela cadente. O que popularmente a gente chama de estrela cadente é a mesma coisa. Então não é uma estrela que simplesmente desprendeu do céu e caiu. As estrelas cadentes que a gente vê à noite no céu acabam se desfazendo, virando pó. Mas se o meteoro for bem grande... Aí é capaz que com esse calor ele não se desfaça inteiramente e eventualmente algum pedaço chegue até a Terra. E aí cai, vai fazer um estrago, dependendo do tamanho desse fragmento. E aí é o que a gente chama, aquele resto a gente chama de meteorito, né? Então, que é o resultante dessa queda e é o que dá origem às crateras, né? E foi o que aconteceu em Vargem Grande, região de Parelheiros, periferia da cidade de São Paulo. Alguns cientistas acreditam que a cratera já foi um lago e o meio dela ainda é um pântano. Rico em componentes orgânicos, material riquíssimo para a ciência. E uma dor de cabeça para os moradores. Muitos lugares aqui era água, a água dava no meio da canela da gente. Como estudar um local tão especial sem tirar dos moradores suas casas, sua rotina, sua vida? É a grande questão que se enfrenta hoje na Cratera da Colônia. Quando tem gente dentro, aquela propriedade é de alguém, às vezes pode ter sido comprada, não se sabe como era no passado, não tinha tanta regulamentação como tem hoje, então atrapalha de fato. Não é qualquer um que vai deixar você entrar num quintal. Vim aqui ver no seu quintal o que tem. Cavar um buraco enorme. Vim cavar um buraco enorme para ver a estrutura geológica. O quê? Assim, né? Mas a comunidade e o poder público juntos estão chegando às soluções. A cratera está hoje dentro de uma APA, uma área de proteção ambiental. E a Prefeitura de São Paulo acaba de decidir criar ali um parque. O parque vai ser localizado naquela área de mata, né, em frente ao loteamento. Ele faz quase limite com o loteamento, ali efetivamente, isso. Ele é um parque pequeno, né, com relação ao tamanho total da cratera. Ele terá 53 hectares, ele está em fase de implantação. E ele é um parque voltado para a proteção desses ecossistemas que são frágeis, singulares, quer dizer, eles só acontecem aqui. Morando numa cratera, cercados de verde por todos os lados, definitivamente eles vivem num lugar especial. Mas o que será dele no futuro? Você vai ver no próximo bloco. E vai ver também como os moradores da Cratera da Colônia aprenderam a tirar proveito do buraco e por que os cientistas dizem que os dinossauros foram extintos depois da queda de um asteroide.
cratera da Colônia é hoje tombada pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio. E quem vive ali dentro ainda não conseguiu regularizar os lotes. Mesmo assim, os moradores se aliaram aos cientistas para preservar o local histórico e já aprenderam muito sobre os meteoritos que caem na Terra. Meteoros que caem sobre a Terra podem ser perigosos? Podem. E alguns cientistas acreditam que um dia a Terra será destruída por causa do impacto de um grande asteroide vindo do espaço. O cinema já fez muitos filmes a respeito. E na ficção, é fácil imaginar que o asteroide poderia ser destruído antes de alcançar a Terra. Mas nada é simples quando se trata dos mistérios do universo. No passado, muitas espécies desapareceram do planeta por causa de asteroides. Uma das teorias sobre a extinção dos dinossauros diz que eles morreram por causa da queda de um grande asteroide na Terra. Mais especificamente, na península de Yucatán, no México. Cai um elemento muito grande ali, suspende uma poeira no ar. Isso cria praticamente uma escuridão, porque com essa poeira suspensa você não vai ter acesso à luz solar. E aí é um efeito, uma bola de neve, né? Um efeito em cascata aí, porque as plantas não vão ter luz solar, não vão conseguir fazer fotossíntese e vão acabar morrendo. Quem come aquelas plantas são os animais, vão morrer também, porque não tem alimento. E os animais carnívoros também vão por consequência, porque eles perdem o alimento deles. Só vão sobrar alguns mamíferos, pequenos mamíferos, além dos aracnídeos, escorpiões, essas coisas todas, mas os pequenos mamíferos que sobraram, porque se alimentam de cascas, né, roedores e tal, que acabaram evoluindo aí, segundo a teoria da evolução, né, para dar origem a mamíferos maiores, que é o nosso caso. Para milhões de anos depois, a gente descobriu o que aconteceu naquela época. Todas essas histórias viram fantasias na mente de quem precisa morar dentro do buraco de meteoro. Como os moradores da comunidade da cratera da Colônia. Tanto que na modesta biblioteca do bairro, o tema principal é o meio ambiente. Eu tenho 3 cursos de meio ambiente. E aqui nós temos essa prateleira com 300 e poucos livros só de meio ambiente. E as leis estão ali. Quer dizer que o forte da biblioteca é meio ambiente? É meio ambiente, que ela é uma biblioteca comunitária, né? Então tem que ter meio ambiente em todas as partes. Seu Eduardo toma conta da biblioteca, toda formada com livros doados, desde que ela começou a funcionar. Hoje, o lugar atende pelo menos 3.500 moradores do bairro. Eles usam o material para aumentar seu conhecimento sobre o lugar onde vivem. O respeito à natureza não é só um discurso vazio aqui. Essas montanhas que você vê aí não são de lixo, não. Ou melhor, é lixo, mas é material reciclável. Os moradores aqui da cratera estão aprendendo a separar o lixo para reciclagem, coisa que muito bairro sofisticado de São Paulo ainda não faz. Seu Renato passa de casa em casa com o carrinho. Os moradores já entregam um material limpo. Lúcia só tem o trabalho de separar. A PET branca, ela é separada, é colocada aqui, certo? A verde é colocada lá, certo? Laranja é separado e a vinho também é separada, certo? Esses produtos aqui é PAD colorido. Eles são separados porque eles são PADs colorido, né? Então ele tem esse daqui, tem esse aqui. Ele não tem, essa etiqueta aqui não é de papel, ela é tinta. Então ela é colorida. Então ela vai aqui, certo? Que nem esse aqui, ó. Também é colorido. Ações como separar lixo, plantar árvores, cuidar da preservação do lugar que ainda aguarda os resíduos de um meteoro, também são ensinadas na rádio, a Rádio Comunitária. 100% ecológica, 100% sempre você. A Rádio Comunitária tem 23 locutores.
todos da comunidade, porque todos nós somos voluntários. Ninguém ganha nada. E olha, o microfone é mais um instrumento de propagação do orgulho local. O orgulho de viver num local diferente e de tentar caminhos diferentes para vencer a pobreza e o esquecimento. A nossa luta é por ter uma faculdade de meio ambiente aqui para os nossos filhos, esses jovens que acabam o 2º grau e que de repente não tem nem emprego e não pode fazer uma faculdade. Por que não fazer uma faculdade de meio ambiente aqui? E é possível explorar a região, construir algum museu de ciência, ter um planetário ou alguma coisa que você possa aproveitar essa temática e aprofundar o conhecimento científico com as pessoas que estão passando por lá e querem saber um pouco mais. Acaba sendo um despertar aí para a ciência. E por que não? Afinal, para quem vive nesse buraco, a comunidade conseguiu chegar bem longe. O estigma da periferia, o peso da pobreza, tudo isso ficou em segundo plano porque um dia, há mais de 30 milhões de anos, um meteoro caiu neste lugar. E a marca que ele deixou passou a ser usada a favor da comunidade. Para se proteger de um possível despejo em nome da ciência, eles decidiram ser os primeiros a levantar essa bandeira. A cratera da colônia aprendeu a usar a seu favor aquilo que poderia representar uma ameaça. Os moradores aprenderam, por exemplo, a viver no chão de terra. Asfalto só na avenida principal, o corredor dos ônibus. Como o terreno é pantanoso, se todas as ruas fossem asfaltadas, eles teriam que andar de barco na primeira tempestade. Em algumas ruas, o asfalto ecológico, feito de blocos de cimento, permite a drenagem da chuva. Mas o destino da comunidade é viver nas ruas de chão mesmo. Como ela diz, o pobre ele gosta do mato, eu mesmo gosto do mato. Mas mesmo no mato, tem comércio. As lojas do bairro são a única opção de trabalho para os moradores. O seu Roberto é dono do açougue e da pizzaria, carinhosamente batizada de Pizzaria da Cratera. O supermercado também tem e ainda mantém para os clientes antigos a caderneta para pendurar o fiado. É só para os clientes antigos, não é? É, Sebastião, alguns aí, né? Só os velhos. Só os velhos. Novo não pode. Não, não pode. Só aqueles mais antigos. Também tem Lan House e a escolinha de informática da Associação de Moradores, com fila na porta para acessar a internet de graça. O monitor aproveita o interesse dos jovens para ensinar algo mais sobre o buraco do meteoro. Os professores de escola pedem para eles fazerem pesquisa, vêm aqui no posto do acesso para fazer pesquisa, e a gente procura passar a importância de uma cratera. A cratera é, hoje, mais do que um problema, um diferencial. E essa não é a única cratera habitada do mundo. Existe outra, lá na Alemanha, que também virou cidade e vive do turismo em torno do buraco deixado pelo meteorito. Eu queria conhecer esse pedacinho da Alemanha, mas eu pôr a mão naquele paredão que diz que foi feito de meteorito. Então, vamos mostrá-la para o senhor, seu Sebastião, no próximo bloco. É isso aí, no próximo bloco você também vai conhecer a única outra cratera habitada do planeta, que fica na Alemanha. Lá, o turismo praticamente sustenta a cidade e até as comidas têm inspiração no buraco. A cratera de Nordlingen, na Alemanha, vive do turismo. E turismo que explora um fato que aconteceu há 15 milhões de anos: a queda de um asteroide. Aconteceu há 15 milhões de anos. Em 2 segundos, um asteroide atravessa a atmosfera a uma velocidade de 70 mil quilômetros por hora. No choque com o solo, produz uma energia equivalente a 250 mil bombas atômicas de Hiroshima. Flora e fauna são destruídas num raio de 100 quilômetros. Local do fenômeno: sul da Alemanha, no centro de um triângulo formado atualmente por 3 cidades importantes: Munique, Nuremberg e Stuttgart.
A região onde caiu o asteroide é chamada de Ries e conserva o resultado do impacto, uma cratera de 25 quilômetros de diâmetro. E no interior dela, um círculo formado por uma cadeia de montanhas. E dentro dessa espécie de anel rochoso se desenvolveu uma cidade, Nordlingen. É uma experiência única viver numa cratera, diz esse morador. Tenho orgulho de viver numa cidade famosa da Idade Média, completa esse outro. Os 20 mil habitantes valorizam as características que fazem a cidade manter esse aspecto singular. O fenômeno da natureza e uma história milenar. Nordlingen viveu o apogeu na Idade Média. Foi um estado independente numa região dominada por imperadores e famílias nobres. Chegou a ter uma população acima de 8 mil habitantes, um sinal de riqueza e prosperidade para a época. Por isso foi tão cobiçada. A cidade sobreviveu a várias guerras e a inúmeras tentativas de invasão. Os traços desse passado glorioso são motivo de orgulho e também uma importante fonte de renda para os moradores atuais. Do alto, a melhor imagem da muralha que circunda todo o centro histórico. É a única muralha medieval intacta na Alemanha, diz orgulhosa guia turística, nos levando a caminhar pelos quase 3 quilômetros da fortaleza erguida a partir do século XIII e que nos oferece vistas preciosas da cidade. Cinco torres foram construídas para a defesa e passagem dos moradores. Uma delas abriga um museu dedicado a preservar a memória das fortificações de Nordlingen. Gravuras, documentos, pinturas retratam o estilo de vida da época. Os figurinos, um canhão, objetos que transportam o visitante para outros séculos. A impressão de estar no passado continua nas ruas que formam quase um labirinto. Os moradores conservam nos mínimos detalhes a arquitetura inspirada no estilo renascentista. Transportam as cores do presente para um passado burguês rico, traduzido por prédios e casas de vários andares, imponentes. Os antigos armazéns, o comércio e até essa fábrica onde se fazia couro foram rigorosamente restaurados. O cuidado com essa imagem impecável concentra-se hoje num dos maiores símbolos de Nordlingen, a igreja de São Jorge, para onde as ruas convergem. No interior da igreja gótica, tomada pelos protestantes na Guerra dos 30 Anos e nunca mais devolvida aos católicos, tudo bem conservado, para a admiração dos turistas. Do lado de fora, a torre de 90 metros, chamada de Daniel, passa por reformas. Nada que impeça uma tradição. Werner Güntner se reveza com outro funcionário da prefeitura para uma tarefa que começou no século XIV e continua até hoje. Vestido como nos tempos medievais, ele sobe os 350 degraus do monumento religioso. Pausa só para mostrar tesouros escondidos. Os primeiros sinos badalaram aqui em 1537. Mais uns degraus e estamos no ponto mais alto de Nordlingen, de onde se tem uma vista surpreendente da cidade com seus famosos telhados de tijolos vermelhos e da natureza com o horizonte limitado pelas montanhas em forma de círculo. As montanhas que vemos no horizonte, diz Günther, são os limites da cratera e não podemos ver nada além delas. É neste cenário particular que ele repete o que se fazia na Idade Média. Um grito para cada uma das 5 torres da cidade. Werner explica que era uma forma de comunicação para manter os guardas das torres acordados para vigiar inimigos. Na época, os vigias das torres respondiam. Hoje, ele ouve os turistas. Sinto orgulho por ajudar a cidade a manter essa tradição, mesmo que hoje o apelo seja mais turístico, confessa.
descanso nesse pequeno quarto improvisado não dura muito. A cada meia hora, entre 10 e meia-noite, ele volta ao topo da torre. Isso nos 365 dias do ano. Os gritos ecoam pelas ruelas, que ganham ainda mais charme com as luzes noturnas. Monumentos e fachadas iluminadas contribuem para um clima propício ao romance. Nördlingen está no meio da Estrada Romântica, uma atração turística na Baviera que liga duas cidades, Würzburg, no centro, e Füssen, no sul. Um roteiro de 28 cidades. A vantagem é que ajuda a atrair turistas. Por outro lado, eles têm pressa. Os recordistas são os japoneses. A visita relâmpago dura meia hora e sayonara. Tchau. Esse casal de Munique veio com roupas típicas para um passeio rápido. É nosso primeiro dia de férias e decidimos dar uma passadinha na cidade, disse o turista que se contentou com algumas horas e alguns cliques aqui. Com o tempo, esses turistas poderiam conhecer personagens como o comerciante Thomas Wittstun. Ele ainda conserva o jardim com pés de maçã e pera usados pelo irmão de sua avó. Dick Martin criou na década de 30 a bebida típica de Nördlingen.